Por conta de alguns registros de Jones é que nós sabemos exatamente o que aconteceu na Ucrânia, o que ficou conhecido como Holodomor. Inclusive, quando o roteiro do filme foi apresentado à diretora Agnieszka Holland, ela não se empolgou muito com a ideia, porque, segundo ela, os crimes nazistas foram reconhecidos como crimes contra a humanidade. Já os de Stalin foram completamente perdoados, mas depois de uma intensa reflexão, ela escolheu dirigir o filme porque se deu conta que é mais uma ferramenta para esclarecer como foi injusta e perigosa as decisões do chamado partidão. Aspas para a diretora, injusta para as vítimas que estão até hoje anônimas e sem voz. E, aspas de novo, deixar de contar essa história seria perigoso, porque não aprendemos a lição e os erros podem se repetir. E ela não está errada, porque até hoje existem governos de esquerda tentando colocar aquelas fazendas comunitárias, reformas agrárias e o comunismo nos países. E Roland, ela não está errada contra os crimes do comunismo serem perdoados. Embora essa ideologia nefasta tenha matado muito mais que o nazismo, e na verdade mata até hoje, semana passada o site do Senso em Comum trouxe a seguinte notícia: que usuários que são responsáveis pela Wikipedia estão pedindo para retirar os crimes do comunismo, assassinatos em massa sobre os regimes comunistas, porque soa anticomunista. Ora, senhores, se nós podemos falar dos crimes do nazismo, por que esse esforço tão grande de encobrir o que aconteceu na União Soviética, já que ceifou milhares de vidas, e a quem interessa encobrir tudo isso? É uma intenção de voltar esse regime nefasto? Não sei. O Garrett, ele viajou à União Soviética com a esperança de conseguir uma entrevista com quem? Com Stalin, porque ele defendia aliança com Stalin para derrubar Hitler, porque ele acreditava que Stalin operava milagres, porque ele recebia aquela quantidade de informação, desinformação, aquela propaganda maravilhosa do regime soviético. Inclusive, ao chegar na União Soviética, Jones começa a perceber que talvez o discurso propagado pelo regime não era bem assim, não era tão verdadeiro. Jones tinha em seu currículo entrevistas com ninguém mais, ninguém menos que Goebbels, Hitler e outras personalidades da Segunda Guerra Mundial, mas ele nutria uma admiração e um respeito sui generis, na qual se desfez no decorrer da trama, que é baseada em fatos reais e veiculada na Netflix. Jones, infelizmente, teve contato com canibalismo, violência extrema, censura absoluta, para que ninguém soubesse o que de fato acontecia no país falido pelo socialismo. Duas cenas que me causaram um desconforto muito grande foi uma mãe acaba morrendo com seu bebê no colo enquanto caminhava pelas ruas e passa um carro cheio de corpos, pega o corpo da mãe, coloca a criança, claro, estava em pânico, e eles pegam a criança como se a criança não fosse nada e jogam em cima do corpo da mãe. Aquilo me incomodou tão profundamente que me emocionou. E a outra cena, na verdade, me revoltou, que é quando o Johnny se junta a um grupo de pessoas que está chegando um caminhão para dar algum tipo de alimento, e ele questiona uma mulher do lado o que estava ocorrendo naquele momento. Quando a mulher foi explicar, chegam dois agentes de Stalin e sequestram os dois, levando cada um para um lado. Adivinha só o que aconteceu com a mulher? Pois é. Em meio à chantagem, o regime soviético diz que os engenheiros somente retornariam com vida ao seu país de origem se o Jones mentisse e dissesse que as fazendas coletivas eram um sucesso, que estavam todos muito bem alimentados e felizes e que a riqueza corria solta pelo país de Stalin. Só que Jones se recusou a fazer esse tipo de coisa. Claro que ele jamais faria isso, porque era um moço corajoso, com caráter e ética jornalística, coisa que a gente não vê muito hoje em dia, e falou que não, que ele ia falar a verdade sim, porque afinal seriam, na lógica do Jones, seriam 6 vidas em troca de centenas que ele poderia ajudar a salvar. Então, John, quando retorna ao país de Gales, ele convoca uma super coletiva e conta a chantagem que o Kremlin fez a ele.
Aspas para Jones, os 6 cidadãos britânicos que creio serem inocentes estão sendo usados como peça de barganha por Moscou. Se nós no Ocidente nos rendermos a essa chantagem, estaremos potencialmente permitindo uma catástrofe sem precedente. A União Soviética não é o paraíso dos trabalhadores que foi prometido, não é o grande experimento que vocês leem nos jornais. Stalin não tem nenhuma nova conquista impressionante, a menos que considerem matar milhões de pessoas inocentes uma conquista. Não se enganem, se o deixarmos ficar impune por esta fome causada de propósito, haverá outros como ele. Muito obrigada, fecha aspas para Jones, e aí foi a derrocada do jornalista.